Boa noite, pessoal do EAD, que está à distância, ouvindo a gente já agora de noite. Boa noite, pessoal que está aqui. Os meninos já deram uma dica ótima, eu estou falando no microfone, que vocês sabem que senão o pessoal do EAD não escuta a gente, né? Então não é porque eu sou meio maluca. Tem pouquinha gente aqui, dava para falar alto. Mas os meninos vão querer, provavelmente, que vocês sentem juntos e se agrupem para fazer uma atividade. A proposta deles, eu acho que é bem legal de mostrar e abrir para vocês o trabalho deles. Então, estejam prontos para ficarem próximos e, né, fazerem atividade em grupo, preparem o caderno, a caneta aí, o computador, algum material para ajudar no momento certo, o colega também. Queria agradecer muito a presença dos guris. É a primeira vez que a gente está fazendo uma semana. Eu sou prof do curso, então, na verdade, eu estou sendo ousada de fazer isso sozinha, porque a minha coordenadora disse, vai. Agora, eu não posso te ajudar muita coisa, porque eu também sou prof. Conhece, né? E aí, a gente está, na verdade, querendo acolher os alunos muito para que vocês tenham experiência de mercado. Com certeza, o ano que vem, isso aqui vai estar muito maior. Infelizmente, os alunos são bem safados, então, aqueles que estão no EAD nem sempre são os do EAD, são aqueles que não querem vir presencialmente. Até estou pensando até numa proposta, o ano que vem, de fazer alguma coisa onde a gente esteja no estúdio com o pessoal, mas os alunos estejam, de repente, à distância, já que eles gostam de ficar à distância mesmo, né? Então, em casa, lá, de chimarrão na mão, e vendo a gente. Ontem, muitos estavam assim. Foi uma experiência bem bacana. Ontem a gente teve a palestra de abertura, mas os alunos não querem sair de casa, né? Mesmo que sejam vocês. Eu ainda falei, olha, gente, os guris são boa gente, assim, tem bastante experiência para passar. Então, se vocês precisarem fazer pergunta, não esqueçam, né, do microfone. Eu vou ficar entre a oficina lá do fundo e a nossa oficina aqui na frente. Agora eu vou dar uma ajudinha no início ali para passar. Vocês já estão acostumados que fica um pouquinho assim, mas para a transmissão depois fica ótimo. Os meninos estavam estranhando, porque a luz é muito forte, né, aqui na frente, assim, mas é em função mesmo da logística que a gente tem que transmitir para o pessoal. E aproveitem a noite, qualquer coisa, façam os meninos se sentirem em casa, ajudem eles no que for necessário. E vocês, eu só tenho realmente a agradecer. Acho que vai ser uma ótima experiência. E eu vou estar lá no fundo também aproveitando e acompanhando um pouquinho. E só não esqueçam do microfone para falar, tá? E vocês também, certo? Perguntas aí, microfone na mão, certo? Até porque a nossa aluna voluntária está lá no fundo, assim, então ela não vai poder ajudar no momento do microfone. Eu vou deixar o microfone ali mais ou menos na staff, pode ser? E daí, se precisar, você circula o microfone para pedir alguma dúvida para os guris. Então, sintam-se à vontade, meninos. Vou lá no fundo dar uma pequena ajudinha. Obrigada por tudo. Poli, muito obrigado. Nós agradecemos pelo espaço, tá? A gente preparou um material que, para não deixar vocês também entediados em 2 horas, a gente expondo conteúdo e conteúdo e conteúdo, não parecer simplesmente uma aula, mas a nossa intenção é falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do como que nós efetivamente trabalhamos com conteúdo e trabalhamos com social na Brivia, e a partir daí fazermos alguns exercícios, fazermos algumas dinâmicas para que a gente também, vocês experimentem isso, experimentem como que é a nossa proposta. Muito boa noite a todos. Eu sou o Roberto Ribas, sou diretor de estratégia da Brivia. A Brivia é uma agência digital, é um pouco mais do que uma agência, na realidade. Nós somos uma consultoria de marketing que tem como foco principal desenvolver estratégias de marca, desenvolver experiências de marca. Tá? O Adam é nosso coordenador de social lá na Brivia, e o Tumé é da área de estratégia, o Rafael Tumé é da área de estratégia, e nós vamos fazer aqui, o Tumé vai conduzir um pouco mais o material e eu e o Adam vamos apoiar um pouco no processo. Fiquem à vontade para realizar um verdadeiro bate-papo aqui, tá? A gente não estava preparado para esse púlpito todo, toda essa pompa aqui de transmissão pela internet e tal. Esqueci de botar minha hashtag, meu perfil ali no quadro, então a ideia é a gente bater um papo mesmo, falar sobre muito conteúdo, falar sobre marca, falar sobre experiência e como é que a gente enxerga isso dentro desse novo contexto de transformação que as marcas estão passando. Tá bem?
Só um alinhamento aí. Vocês são de que semestre, basicamente? Quarto, sexto, oitavo, último? Tá bom. Então são do meio para o final do curso, é isso? Beleza. E aí, gente, tudo bem? Um pouco do que a gente vai fazer hoje, então, é olhar para o conteúdo, relacionamento conectado a um viés de negócio. Por isso, então, aqui a gente está com esse time multidisciplinar, e isso, na realidade de vocês, provavelmente será muito presente, assim. Então, um pouco da nossa visão é trabalhar isso, procurar não trabalhar isso de maneira compartimentalizada, mas fazer com que todas as áreas trabalhem juntas e trabalhem em sinergia. Então, assim, a gente trouxe um método bem nosso, assim, e a gente acredita muito nisso. Então, tem um pouco da nossa visão, a nossa leitura de contexto, um pouco de como a gente trabalha as marcas que atendemos, como Vivo, Hyundai e outros grandes clientes. Dentro dessa visão, a gente vai levantar esses preceitos de estratégia, trazer essa questão de jornadas. Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com esse conceito de jornadas, mas a ideia é trazer um pouco de como construir isso para o lado de público, né? Então a gente vai falar bastante de jornada e não tanto de público específico, rótulo público, né? Com isso a gente vai trazer esse entendimento para vocês. Nós vamos ter alguns exercícios entre esses tópicos da conversa. E até já recomendo, assim, a gente não tinha clareza do tamanho do grupo, assim, eu acredito que a gente possa se organizar aqui em 2 ou 3 grupos. Quando chegar o momento a gente retoma isso, assim, mas como a gente falou, é bem hands-on, assim, então a gente vai trazer alguns conceitos e aí em seguida já devolver para vocês exercitarem um pouco, transitar entre vocês, tirar dúvidas. Não sei como vai funcionar transitar entre vocês por causa da transmissão, mas vamos tentar fazer isso juntos. E até chegar, por fim, a uma visão editorial para os futuros clientes de vocês e ver como tudo isso se conecta desde o entendimento de um problema de negócio, de desafios de negócio, até de fato virar conteúdo, e como isso pode ser tanto relevante para quem vai consumir isso, como para de fato agregar valor para essas empresas. Primeiro ponto, assim, a gente gosta de reforçar isso, assim, a gente constrói marcas, experiências para um mundo transformado pelo digital, assim. Acredito que agora eu vou me sentir um pouco velho, assim, mas essas gerações mais novas. Mas isso talvez não seja tão radical para vocês, né? Mas a gente pegou uma transformação onde tinha uma linha muito marcada entre o on e o off. Termos que, com o tempo, vocês vão passar a abominar, se é que já não abominam, assim, mas as coisas... Esse digital hoje ele é integrado e ele é mais do que tecnologia, ele é um aspecto cultural, ele é um jeito inteiro de pensar, um jeito de se comportar, um jeito de esperar, ler o contexto ao nosso redor. Junto com eles vem uma série de movimentos, paradigmas, atitudes que vão impactar o lado do negócio que vocês vão atender, vão se relacionar, vão estruturar. Uma grande migração de foco para o cliente. Então a gente vem daquela migração semi-industrial, foco otimizar processo e agora colocar o consumidor no meio. E algumas vertentes já dizem para a gente começar a chamar de usuário e não mais ficar chamando apenas de consumidor ou cliente, mas então as pessoas passam para o centro disso e todo o resto passa a se moldar ao entendimento e às necessidades delas. Junto com isso vem essa explosão de dados, Big Data e Big Knowledge, plataformas de análise, e números e gráficos, e muitos disso também vocês já devem estar presenciando, assim. A abertura dos negócios também, tudo isso movido por esse acesso à tecnologia, mas parcerias entre empresas, banco que libera tecnologia para um site te ajudar a entender as próprias finanças. Então, os negócios estão virando plataformas, trazendo outros negócios, outras pessoas para colaborar. A gente não tem mais que abraçar tudo isso. Uma necessidade de se renovar com muita velocidade. Então, a gente tem aí os mindsets ágeis, que a gente fala, que é conseguir ter um protótipo de ideia em 1 semana, ao invés de 6 meses, e como permitir que uma empresa faça isso. Algumas coisas mais pertinentes, assim, a discussão que a gente vai ter hoje também, mas
o aprendizado que a gente não pode mais estar olhando apenas para a vertical ou para a indústria que a gente atende. Então a gente começa a olhar com o que a gente chama de olhar cross-industry mesmo, que é o que eu posso aprender com o financeiro para trabalhar a indústria da alimentação. Os desafios de omnichannel, que a gente chama, que é o começar um atendimento, por exemplo, pelo meu aplicativo, e depois eu atendo alguém pelo WhatsApp, e o sistema ou a empresa sabe tudo que eu já conversei. Muitas vezes a gente vai passar por algum atendimento e sofre em ter que reexplicar tudo de novo. Então, isso começa a ser uma barreira que a gente percebe. Ao mesmo tempo, a gente tem desafios de automatizar as coisas, deixar ultra personalizado. Então, tudo isso vem com esse movimento. Além de atender os consumidores pelo aspecto digital, com conteúdo, com funcionalidades, e também se preparar para crescer. Tudo isso, claro, ele pode soar muito amplo, abrangente, assim, mas isso acaba se conectando diariamente com os desafios que a gente tem. Assim. Esse é o principal aspecto do nosso trabalho diário. O que é a nossa realidade? Nossa realidade é atender empresas, grandes marcas, como tu me falou, que, por exemplo, como Vivo, como Hyundai, como Votorantim, que são empresas que seguem paradigmas ainda industriais, que estão ainda atrás, são verticais, existem silos, olham para o mundo ainda de uma forma analógica, né? E aí o que nós trazemos para dentro do contexto é, cara, o mundo está se transformando, transformação digital é capa de revista de negócio, capa de revista de marketing ao longo do mundo inteiro. Mas o que é essa transformação? O que isso impacta efetivamente no cara que está lá, que é um analista da área de marketing, um analista da área de produto, um analista de negócio de uma grande empresa deles? São um pouco desses comportamentos. São empresas que precisam ser mais horizontalizadas, empresas que precisam ter uma dinâmica de resposta muito mais rápida, não podem projetar um produto para ir a mercado somente daqui a 6 meses, somente daqui a 2 anos, porque efetivamente vai vir uma outra empresa que vai colocar esse produto melhor na rua, né? Vocês devem estar familiarizados com as fintechs que têm mudado o paradigma do sistema financeiro. Empresas como o Nubank, que entram com uma proposta de valor super simples, de simplicidade, a proposta de valor do Nubank. O que o Nubank é? É simples, é fácil. É um produto igual a qualquer outro produto que existe de cartão de crédito. O que tem de diferença no roxinho do Nubank? Absolutamente nada como produto, mas a forma como ele interage com as pessoas, a forma como ele entrega a sua proposta de valor é que é nova. E ele segue basicamente esses paradigmas, esses comportamentos que o Rafael estava comentando. Ele entendeu que as pessoas olham para serviços financeiros e não entendem efetivamente o que estão comprando, não entendem por que aquela complexidade toda. E ele entrou com um produto ali e conseguiu atingir um nicho de mercado muito específico e começa a crescer, né? Então esse é, digamos assim, o principal ponto de discussão entre nós e os nossos clientes. Como que a gente pode ajudar os nossos clientes a embarcarem nesse novo contexto digital, a se reestruturarem efetivamente e começar a entregar aquilo que os novos consumidores são. E os novos consumidores não são só novas gerações, somos nós que também passamos por um processo de consumo diferente e que cada vez mais estamos com um nível de exigência maior porque nós temos serviços muito rápidos. Se eu consigo me comunicar com qualquer um de vocês a qualquer momento pelo WhatsApp, por que eu não posso me comunicar com um fornecedor, com uma marca, com um produto da mesma forma? Se eu consigo ter a simplicidade do Nubank, eu vou lá e vou no Bradesco, cara, olha só, isso aqui é simples, por que contigo não é simples? Por que eu não posso rolar uma barra e aumentar o meu limite de crédito e ter uma resposta instantânea? Por que eu preciso ir na agência? Porque quando eu vou na agência pedindo um limite maior de crédito, tenta me vender um seguro de vida. Então, esses são os paradigmas que as empresas estão passando, muito por esse momento que, a cada experiência nova que nós vivemos, a gente sobe a régua da exigência.
A gente sobe a régua daquilo que a gente espera de qualidade. A qualidade que eu tenho hoje de um serviço, de um produto, é diferente do que eu tinha ontem. E produto e serviço é commodity. Qualquer carro é igual a outro carro. Qualquer celular é igual a outro celular. O que está por trás disso tudo é uma proposta de valor, é uma forma que aquela marca tem de se conectar no seu consumidor. Se vocês olharem no final do dia, um iPhone não é muito diferente de um S9, de um Galaxy. O que tem, qual é a diferença efetiva entre um? É a marca, é a proposta de valor, é a forma como as pessoas dão valor para aquela proposta que a Apple ou a Samsung entregam de verdade. Então, com isso em mente, de que cada experiência, esse exemplo do Nubank, ele é bem icônico, assim, que é depois que a gente passa, por exemplo, algum aplicativo, alguma funcionalidade, algum conteúdo que provoca algum tipo de revolução ou quebra alguma expectativa que a gente tem. Se pegar o exemplo do Nubank, a gente nunca mais olha para o aplicativo da nossa companhia telefônica do mesmo jeito, por causa da maneira como eles solucionaram aquilo. E o que faz o gancho com esse ponto que a gente traz agora, que assim, a gente tem que trazer, seja serviço, funcionalidade, o conteúdo, a gente tem o desafio e a responsabilidade de trazer valor para a vida das pessoas. Também entender quando é valor, como é valor, mas assim, trazer essas experiências ricas para as pessoas. E o nosso desafio como profissionais da comunicação, profissionais de estratégia, profissionais de negócio, é entender os recursos que a gente tem, entender os desafios que a gente tem de entrar na vida das pessoas e fazer sentido na vida das pessoas e fazer essas coisas funcionarem juntas, fazer que elas se alimentem uma das outras. E aqui tem um outro ponto de complexidade, né? Porque antes uma marca tinha 4, 5 pontos de contato com o seu consumidor. Era um ponto de venda, era um canal de mídia, que eram poucos os veículos de mídia, era um bom produto e um call center de atendimento. Hoje, nós temos uma pulverização de canais e de ponto de contato. O Instagram é um ponto de contato, o Facebook é um canal de ponto de contato. Em todo momento que o WhatsApp é um ponto de contato, a Google Play é onde eu baixo o meu app e faço um review sobre a qualidade daquele app da marca específica, é um ponto de contato. Então, existe uma complexidade muito maior para conseguir orquestrar essas experiências e atender essas experiências. Eu sempre falo assim que existem 4 ou 5 marcas no mundo que conseguem antecipar as expectativas dos seus consumidores, que conseguem entregar coisas novas, criar coisas que surpreendem efetivamente os seus consumidores. Existem mais uma dezena de marcas que atendem às expectativas deles. E a grande maioria das outras marcas está correndo atrás para conseguir entregar adequadamente o mínimo de experiência. Nós atendemos a Vivo há 6 anos. E quando nós entramos lá, o grande problema da Vivo com relação a conteúdo de mídias sociais é que a cada post deles gerava uma enxurrada de reclamações abaixo. Então, o grande problema deles é assim, o que adianta eu produzir conteúdo, o que adianta eu fazer propaganda na televisão, se cada inserção que eu faço, eu sou envolvido por reclamações porque eu tenho um produto ruim, porque eu tenho uma fragilidade muito grande. E aí que nós começamos a ajudar eles, olha, vamos mapear então melhor esses pontos de contato, vamos aprender com essas reclamações, o que o teu consumidor está exigindo, quais são os pontos frágeis que ele está, e vamos tentar trazer isso como um processo de aprendizado e tentar responder a isso com melhorias de serviço, com melhorias de produto e faz. E a Vivo é um grande case no Brasil hoje de transformação, porque é uma telecom que a gente sabe o nível do serviço de telecomunicações no Brasil, a gente sabe que volta e meia não pega celular, a gente sabe que é caro, mas eles estão, de certa forma, se transformando e muito em cima de entender quais são os pontos de contato com os seus consumidores e de tentar melhorar cada um desses pontos de contato. Eles sempre dizem assim, olha, eu não consigo fazer um único app de telefonia fixa e um único app de telefonia móvel porque a Vivo nasceu da junção de várias empresas. Então, eles têm 35 sistemas diferentes lá. Os sistemas que conectavam com a CRT, não sei se vocês conhecem quem é a CRT,
né? Conectava com a CRT e que conectava com a plataforma de Movistar, que é uma plataforma móvel nova. Então, não tem como, não existe o Adam lá na plataforma móvel, não sabe que é uma única pessoa que tem 2 serviços. E eles estão se revolucionando tecnologicamente, criando plataformas para poder conseguir conectar que o Adam tem um telefone fixo, tem um telefone móvel e tem a TV Vivo, para poder entregar para ele uma percepção de que ele é uma única pessoa, não precisa passar por 2 ou 3 call centers. Então, aqui, sublinhando, assim, dando uma ênfase, a gente, trabalhando a comunicação, a gente, além de entender essas oportunidades de contato, esses papéis, esse valor que a gente pode trazer para a vida desses usuários, desses consumidores, cada vez mais a gente tem que entender que tipo de experiência a gente está oferecendo e amplificar esse alcance. E isso já deve estar evidente para vocês pela própria natureza do curso, mas é muito importante isso, assim, que isso não se perca. Trabalhem com menos unilateralidade, trabalhem menos com aquela visão de eu ter uma ideia, desdobrar ela de algumas formas e colocar num N canais de ramificações de mídia, da Play, e depois eu vejo. E entendam as comunidades, entendam os interesses, entendam essas histórias que estão ao redor da marca, do serviço, da natureza do que vocês estiverem trabalhando, e com isso vocês vão conseguir construir conteúdos e maneiras de realmente fazer parte disso, e o valor que isso traz para as pessoas, o poder de fidelização, o poder de conversão, o poder de relevância na vida dessas pessoas, ele é imensurável. Aqui a gente traz uma breve visão assim de como a gente esse é o nosso framework, digamos assim, o ponto de entrada. A gente estrutura os trabalhos sobre 3 pilares, 3 etapas de um grande ciclo que segue se alimentando. A gente parte para esse momento de estratégia, então essa aproximação com o negócio, de entender quais são os desafios, os públicos, contextos, tendências, contra-tendências, uma série de desafios que a gente tem. Parte para um desenho de experiência, e aqui experiência, pegando a ênfase desse momento, assim, o conteúdo também, né, é uma experiência. Então, e depois estratégias para propagar isso, as formas como isso toma, as formas que isso toma, como medir isso, medir os objetivos diretos que a gente tem, medir os objetivos intangíveis, como é que eu vou saber que eu estou consolidando a imagem de que eu sou o melhor em tal atributo, sou o mais confiável revendedor de carros de não sei aonde. Então isso é parte do desafio, e entender como isso se manifesta em comunicação que a gente está construindo, reinserir isso na etapa de estratégia, ajustar conteúdo, ajustar canais. Então esse trabalho cíclico é um pouco do que a gente faz. Tem uma outra questão que é importante, que tem a ver com o slide anterior, que experiência constrói marca, né? Marca nada mais é do que o resultado da nossa percepção de experiências que nós tivemos com elas, né? Então, a percepção que eu tenho de cada um de vocês é o nível de conhecimento, o nível de interação que eu tive com vocês ao longo do tempo. Cada vez mais, essas experiências são impactadas por níveis mais altos de exigência, de expectativa, né? Só que, para que eu consiga amplificar isso, para que eu consiga mostrar para mais pessoas que eu construo boas experiências, entrego bons produtos, entrego boa proposta de valor, eu preciso me adaptar a uma infinidade de canais possíveis para propagar essa mensagem. E aí eu tenho uma outra questão importante, que é a atenção. Nós vivemos numa economia de atenção. Ter a atenção do nosso consumidor hoje é cada vez mais caro e mais difícil, né? Quem de nós aqui presta atenção nas propagandas de televisão, nos comerciais de televisão? Quem aqui hoje lê uma revista e prende a atenção num anúncio? Quem aqui não usa adblockers para navegar e não ser inundado por banners? Então, assim, cada vez mais é difícil a gente conseguir captar a atenção das pessoas por uma simples propagação de mensagem. E aí vem o tema principal do nosso papo de hoje, que é conteúdo.
É assim que nós vamos conseguir nos conectar com essas pessoas, entregando conteúdo relevante, aderente e no momento correto para essas pessoas, apoiando essas pessoas muitas vezes numa tomada de decisão, né? O Google inclusive criou o ZMOT, né, que é o Zero Moment of Trust, que ele trouxe para antes, para o momento zero da verdade, aonde você entra na internet e vai buscar informações sobre um produto, e ali é o primeiro momento que você tem relação com ele, que é muito antes de você ir no ponto de venda, é muito antes de você apalpar o produto, de você experimentar o serviço, é quando você busca no Google e ali você tem todas as reviews, todas as pessoas falando sobre aquilo ali, e o que está se falando sobre aquele produto, e a tua primeira percepção de qualidade é do que os outros estão falando, né? Então, cada vez mais nós precisamos construir conteúdos para que, nesse momento zero da verdade, a percepção, a entrega de informação seja adequada e que a gente consiga ajudar o nosso consumidor a aprender sobre e resolver os seus problemas e se conectar com o que nós estamos oferecendo para ele. Então, só para reforçar, né, essa construção da experiência, ela se dá naturalmente na integração de várias disciplinas, e a gente vai agora entrar um pouco na construção prática disso. Então, trazendo um pouco para vocês desse movimento de jornadas. Assim, a gente vive o que se descreve como um movimento pós-demográfico do consumidor. O que acontece? O mercado costumava agrupar as pessoas muito em cima dos próprios dados demográficos. Era criar recortes de pessoas que partiam por um número de idade, uma faixa de renda, uma cidade, um bairro, e a partir daí se interpretava ou se investigava algumas coisas. Com esse movimento de acesso à tecnologia, a gente começou a ver uma inversão desse movimento de canais, experiências de massa, conteúdos de massa, uma expectativa mais especializada. O primeiro movimento que a gente teve, especialmente no Brasil, foi popularização de smartphone, o baixo custo que as operadoras de telefonia e internet móvel começaram a oferecer, a internet se consolidando. Então, as pessoas passaram a ter muito mais acesso à informação. Consequentemente, elas passaram a se permitir explorar mais. Então, a gente começou a saber mais do que o nosso grupo da faculdade, o nosso grupo do colégio, o nosso grupo familiar. A gente começou a derrubar essas fronteiras e, gradualmente, a gente começou a se libertar de alguns rótulos ou de algumas convenções. A partir daí, quanto mais a gente se expõe a experiências, conteúdos, fontes de informação, autores, filmes, serviços, talvez serviços que a gente nem estão ao nosso alcance, a gente começa a construir repertório. Então a gente começa a saber que dá para fazer diferente, a gente começa a saber que a coisa pode ser melhor, a gente começa a ser cada vez mais crítico, o que leva esse consumidor de hoje, nós, né, nos leva a nos relacionarmos com as coisas muito mais pelo desejo e afinidade que a gente tem do que, de fato, pela faixa etária que a gente tem, pelo bairro que a gente mora. Então, essa derrubada, ela é muito crítica no entendimento de como nós vamos entrar na vida das pessoas. E, para reforçar, claro que esses dados demográficos e esse olhar que já foi consolidado, ele ainda segue importante. A gente, em alguns momentos, ainda tem que fazer alguns cortes, alguns filtros de entendimento, mas, pelo viés de conteúdo, é essencial a gente entender como a gente vai participar dessas comunidades, essas pessoas que estão se agrupando por interesses diversos, estão se relacionando com intensidade, com muita paixão por isso. Aqui cai por terra mais uma ferramenta de comunicação, que é o meu público, né? E como é que eu segmento esse público. Então, eu sou publicitário, então a gente usava muito no meu tempo de faculdade os estereótipos, né? Então,
Então eu tenho o cara e aí eu organizava estereótipo muito em cima de dados demográficos. Então é um jovem de 18 a 25 anos, que é da classe média, mora no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, o pai dele é médico. Então, assim, criava estereótipos baseados em dados demográficos, renda, idade, cidade onde mora, escolaridade. Hoje não é mais possível a gente organizar os nossos públicos em cima destas informações. A gente precisa levar em consideração o repertório delas, os interesses delas, os comportamentos delas. E aí por isso que a gente fala assim, que é difícil a gente ter uma segmentação clara. A segmentação acontece muito em relação ao ponto de contato, ao momento de vida daquela pessoa, ao que ela tem de bagagem, e aí é que nós vamos conseguir nos conectarmos com elas. Tá? Então, o que nós temos que dizer aqui é que não dá mais para a gente organizar pessoas baseadas nessas questões muito básicas. Quem votou no Bolsonaro é a classe alta, é a classe média, é a classe baixa? O que a gente sabe é que é Nordeste versus o resto do Brasil. A única segmentação clara que existiu na votação das últimas eleições foi isso. Nada mais a gente consegue dizer se é mulher ou homem, porque tudo tem números bem grandes em cada uma dessas segmentações. Então a gente precisa olhar para o nosso público pensando que ele é um de verdade e usar ferramentas para conseguir personalizar, e por isso que lá atrás a gente falou de ultrasegmentação, falou de personalização, falou de automação de marketing, que a gente precisa usar a inteligência de máquina para poder conseguir interagir com cada uma das pessoas, entregando às vezes uma mensagem específica para cada um dentro do mesmo canal, dentro do mesmo momento. Só complementando o que tu falou, eu acho que a maior prova disso, né, a gente vê hoje no mercado, principalmente quem trabalha com áreas de mídia, né, se a gente for só seguir na segmentação demográfica, a gente acaba não tendo o resultado que a gente precisa, né? Então, hoje, quem trabalha, por exemplo, com mídia em mídias sociais, acaba tendo uma gama de segmentação muito diferente do que a gente conhecia antes, né? Então, hoje, quando a gente vai impulsionar um post no Facebook, por exemplo, tu não vai colocar ali só pessoas de 18 a 25 anos que moram em São Leopoldo. A gente vai pegar pessoas que têm interesse em tal coisa, pessoas que têm interesse em política, por exemplo, né? Então a gente acaba tendo uma gama muito maior do que a gente poderia ter antes com essa demografia. E por isso que é importante a gente desenhar uma estratégia, entender o comportamento do consumidor, para que depois a gente consiga desenhar uma estratégia e atingir ele da forma mais eficaz e precisa. Então, colocando isso de maneira prática, assim, primeiro ponto crítico é que a gente precisa entender que as pessoas têm as suas necessidades. E, em algum nível, essas necessidades vão passar mais diretamente pelo nosso serviço, nosso cliente que a gente estiver trabalhando. Normalmente, antigamente, ou enfim, em alguns lugares ainda fazem isso, costuma-se observar isso pelo viés só do negócio. Ou seja, eu consegui entender que o meu produto tem um ciclo de venda. Isso é importante. Mas pensando em conteúdo, plataforma, entrar na vida das pessoas, como é que a gente pode gerar valor, gerar disrupção, mudar isso, se conectar com isso, a gente precisa fazer isso a partir dos desejos, necessidades das pessoas, o ciclo de vida, dos N ciclos de vida que elas têm. Como é que é isso de uma maneira prática? For colocar isso de uma maneira prática, eu vou dizer assim, por exemplo, uma jornada que a gente pode trabalhar, um ciclo de necessidades é eu quero viajar. O desejo de viajar, a gente vai falar um pouco depois de um segmento que se conecta com isso, vai gerar necessidades muito específicas. E a partir desses pontos, do entendimento dessas necessidades específicas, eu equilibro duas forças. A primeira é a expectativa que essa pessoa tem em relação a viajar. Ela constrói no imaginário dela toda aquela introdução que a gente fez. E a segunda é o que o meu cliente, o negócio, espera trazer para aquele momento. Aí, dentro dessa necessidade mais abrangente, como a gente trouxe, a necessidade de viajar, o desejo de viajar, a gente começa a ver que existem várias necessidades, micro-necessidades encadeadas. Do momento que a gente se dá conta que queremos viajar, a gente começa a entender que precisa saber um pouco mais sobre o processo de viajar,
precisa saber mais sobre se precisa de visto ou não, se precisa de vacina ou não, se eu vou viajar sozinho pela primeira vez, o que eu tenho que saber. Então, isso começa a trazer uma série de outras micro necessidades e começa a montar o que a gente convenciona de jornada. Cada uma dessas necessidades, desses pontos de contato, essas pequenas dúvidas, pequenos momentos que a pessoa pode procurar o Google, pode procurar um amigo, pode, enfim, abrir um livro, ou entrar na rede social e lançar num grupo, pedir uma indicação. Todos esses momentos trazem, cada um deles, uma expectativa muito clara do que a pessoa está procurando, uma expectativa que o negócio, os nossos clientes podem corresponder, e cada uma delas também pode ser uma oportunidade de conteúdo que aí traz outras portas de relacionamento e objetivos. Essas necessidades, elas existem... Pode passar mais um. Elas existem, nós, como marca, nós existimos em 5 fases na vida das pessoas. É importante sempre resgatar isso, que isso vai qualificando todo o conteúdo que a gente desenvolve. A gente existe numa etapa de conhecimento das pessoas, que é no momento que ela se dá conta que ela tem uma necessidade, ela vai começar a explorar, a partir do próprio repertório, de uma maneira bem básica, tentar entender aquilo. Vou viajar, quero viajar, eu preciso descobrir como é que faz para viajar sozinho, por exemplo. Então, vou ser um leigo, vou ter uma etapa de conhecimento e aí vou aprender coisas muito básicas. Próxima etapa, eu tenho um movimento de consideração, que é no momento que eu começo a entender como as coisas funcionam, eu vou começar a comparar. Eu vou começar a comparar com o que eu já conheço, eu vou comparar com algo que pode não ter nada a ver, mas é a minha referência daquilo funcionando. Eu começo a quebrar as variáveis e comparar lugares onde eu posso comprar passagem, destinos, eu vou comparar, posso comparar preço, posso comparar uma série de coisas, até que eu formo uma opinião. No momento que eu me decido, eu entro numa etapa de aquisição, que basicamente é quais os conteúdos eu tenho, quais as funcionalidades eu tenho, o que eu tenho a serviço dessa jornada, dessa pessoa, que vai fazer com que ela compre comigo, ou transacione comigo, ou leia o que eu tenho para dizer. Na próxima etapa, eu já me aproximei dessa pessoa, se for de um processo de venda, eu já convenci ela já comprou de mim, eu tenho um ciclo de uso, que é a manutenção daquilo. Se for um financiamento estudantil, eu vou ter um ciclo de uso aí de 2 anos, 4 anos, ou talvez 8, dependendo do formato de financiamento, e que eu tenho inúmeras oportunidades de conteúdo, relacionamento, funcionalidades com essa pessoa, onde eu vou resgatando essa relação, e cada uma daquelas pequenas necessidades que ela vai ter, consultar o financiamento dela, o status, eu preciso esperar ela me perguntar, eu posso ter uma newsletter para ela, onde eu impacto e digo como está a cada 3 meses o financiamento dela. Eu posso ter dicas que vão por N canais sociais. Então, eu posso desdobrar tudo isso. E, no fim, a gente tem uma etapa de recomendação, a gente convenciona se colocar no final, mas, na verdade, ela acontece a qualquer momento, que é no momento que a gente encontra algo que funciona e a gente realmente se surpreende, se encanta, ou aquilo simplesmente sai do caminho, né? Nos surpreende porque, às vezes, surpreende porque é basicamente invisível e a gente não tem que penar com aquilo, sofrer com aquilo, a gente começa a dizer para os outros. Seja uma caixa de comentários, seja umas 5 estrelas em algum lugar, seja uma mensagem no WhatsApp. Então, naturalmente, a gente propaga essas soluções positivas. Em alguns casos, a gente pode entender que tipo de recomendação as pessoas podem fazer a partir do nosso serviço, nosso conteúdo, nossos canais, e a gente incentivar um pouco isso, ou facilitar isso, ou preparar alguns roteiros, ou simplificar as coisas, ou ter um clique que gera um card para a pessoa mandar para os amigos no WhatsApp. Então, a gente começa a entender essas coisas e criar ferramentas para que seja mais fácil também as pessoas falarem bem e compartilharem os sucessos que a gente tiver. Aí tem outras coisas bem importantes. Essa é a nossa, digamos assim, nosso framework metodológico, tá? É a forma como nós enxergamos o mundo e como é que nós entregamos os nossos serviços. Essa sequência de pontos de contato, ela é a jornada que nós consumidores percorremos a cada necessidade que nós temos, né? O Rafael estava exemplificando na questão eu quero viajar.
Quando eu quero viajar, eu vou passar por um processo de percepção de necessidade, vou tentar descobrir qual é o país que eu vou viajar, se eu vou viajar para dentro do Brasil, depois eu vou comparar esses lugares, vou comprar avião, vou comprar hotel, vou comprar passeio, vou comprar um monte de coisa, vou usufruir dessa viagem e vou dizer para o mundo o que eu estou fazendo. O primeiro ponto aí fundamental, tá? E aí tem a ver com relação ao paradigma das empresas. As empresas não se organizam dessa forma, elas não entendem essa jornada, ela é nossa, ela não é da marca. É eu que estou percorrendo essa jornada. O papel da marca e o nosso papel como comunicadores, como designers de experiência, é tentar nos plugarmos em algum desses momentos. E aí o conteúdo é fundamental para isso. Né? Para que lá no momento zero da percepção da necessidade, que ele esteja buscando alguma coisa, que eu consiga entregar algum conteúdo para isso. Alguém aqui de vocês já comprou piso cerâmico para suas casas? Né? Sim, primeira vez que eu fui comprar piso para reformar a minha casa, eu não tinha a mínima ideia de que tipos de piso existem, quais são os materiais, o que tem valor ali, o que diferencia o piso de um de outro, qual é que é a marca melhor, o que é melhor para eu colocar na garagem ou colocar isso na sala de estar, quais são os atributos de produto que eu preciso entender, né? O que a gente faz hoje, qual é o nosso gatilho de quando a gente quer comprar alguma coisa? Google, né? Pá, vai lá no Google. E aí a gente cai num emaranhado de informação, vai ter vídeo no YouTube, vai ter posts de blogs de especialistas, vai ter gente falando sobre o assunto, vai ter um pedreiro dizendo como instala, vai ter gente dizendo que o melhor cimento cola para aquele piso é outra coisa, e aí tu começa a se perder nesse emaranhado de informação. O que nós, como comunicadores, podemos fazer? Conceber um bom conteúdo para ajudar esse cara, a conduzir esse cara, a ele ter um conteúdo crível e relevante para ele, para ajudar. Olha só, para a sua sala de estar, no 3º andar de um prédio, onde tem um andar abaixo de você e que você quer caminhar e não quer fazer barulho para o andar de baixo, é legal você ter tais e tais cuidados, tais e tais pisos, tais e tais materiais. E aí, isso pode ser entregue por uma marca. No momento que ela entrega esse conteúdo, ela se conectou em um desses pontos de contato. E aí ela começou a ser relevante para aquele consumidor, e aquele consumidor ela pode conduzir ela num processo de consideração, numa aquisição e de serviço. Então é isso que nós estamos trazendo. Um paradigma importante é que as marcas não olham para isso na perspectiva do consumidor, elas olham para isso na perspectiva delas. Por exemplo... eu queria só contribuir, que o mais engraçado é que às vezes a marca não entende isso, que o consumidor não quer só comprar um piso, mas ele quer entender se na cidade dele, pelo clima que ele tem, faz sentido aquele piso, né, no andar que ele tem, enfim, tem N fatores que nem o próprio consumidor sabe, mas depois ele, quando compra o piso errado, entende. Exatamente. Né, a dificuldade. Mas talvez as marcas agora tenham que, inclusive, entender o público, o comportamento deles, o que eles estão falando, para também ajudar. Porque eles também não sabem, às vezes, da demanda, né, do cliente. Eu acho que por isso que vocês estão aí, né, também. Nós estamos aqui, né? Nós, como comunicadores, estamos aqui, exatamente nesse sentido. E aí, o que eu estava comentando das marcas não entenderem isso, as empresas não entenderem isso, que elas não se organizam pensando na necessidade do consumidor. Elas não se organizam, por exemplo, eu sou do departamento que ajuda as pessoas a entenderem o melhor piso. Elas são do departamento de piso blá. Pegando uma questão do mercado financeiro, o cara não é gerente de serviços para recém-casados ou de gerente de serviços para pessoas que querem viajar, que são momentos de vida nossos, né? São momentos importantes que nós precisamos do apoio e às vezes um serviço financeiro, seja para poupar uma grana, seja para poder financiar alguma coisa. Eles se organizam eu sou gerente de consignado. Quem é que aqui acorda, né, ou tem nas suas metas de vida comprar um crédito consignado? Na minha jornada de vida aqui profissional, quero comprar um crédito consignado. Eu não quero comprar um crédito consignado, eu vou comprar um crédito consignado se eu precisar efetivamente antecipar alguma aquisição minha, se eu quiser comprar uma viagem que quiser ter um juro mais barato, aí eu vou buscar alternativas que sejam dessa forma. As marcas olham pela perspectiva delas.
se organizam pela perspectiva delas e não trazem isso daqui. Isso, para nós, é o nosso framework. Os nossos exercícios, a partir de agora, vão se basear nisso. A gente vai colocar algumas situações e aí vamos tentar construir conteúdo para algumas dessas etapas. Em que momento dessas etapas nós queremos construir conteúdo? Isso, eu só queria complementar uma coisa que tu comentou, para explicar para vocês como funciona essa jornada um pouquinho mais na prática, né? Na época que a gente atendeu os Squarna, que é um cliente que produz motosserra e cortadores de grama a gasolina, né? A gente mapeava todas as menções de marca que existiam nas redes sociais com o nome da Husqvarna e a gente tentava identificar, a gente fazia o tagueamento, identificava em que parte da jornada os consumidores que estavam falando da marca estavam. Então, a gente tinha relatórios bem completos que nos davam um norte sobre em que parte da jornada eles estavam, e isso servia como um guia de conteúdo para a gente, né? Então, na época, a gente identificou que grande parte dos usuários que falavam da marca na internet, eles estavam na etapa de uso. Então, muitos tinham dificuldades com o uso do equipamento, usavam o equipamento de forma errada, acabava dando problema com a garantia do equipamento por conta do uso errado, e com isso a gente entendeu que a gente deveria trabalhar mais conteúdos que auxiliassem os usuários da marca a usar o equipamento da forma correta, né? Fazer o manejo correto do equipamento. Então, a jornada foi extremamente essencial para a gente entender que o universo de seguidores, o universo de pessoas que estavam falando sobre a gente na internet estava precisando desse tipo de conteúdo, né? Então, a gente acabou criando algo que fosse relevante para eles e ajudar a resolver o problema, né? Então, trazendo um pouco de um exemplo prático, a gente trouxe uma das jornadas do segmento aeroportuário. Aeroporto é algo que está relativamente na nossa rotina. Assim, se vocês fazem esse deslocamento até Porto Alegre, frequentemente passam na frente do aeroporto. A gente tem no imaginário o aeroporto, mas a complexidade desse ecossistema ela é muito grande. Assim. Então a gente pegou pode passar uma jornada, ela é bem simples, eu acho que não vai dar quase nada de leitura aqui. Então eu vou passar com vocês alguns pequenos exemplos assim. Só um pouquinho antes, tá? Aeroporto. A gente não decide para onde vai viajar pelo aeroporto, né? O aeroporto ele é um pedágio, ele é um lugar que a gente precisa passar para ir para algum outro lugar. Então, se coloque no gerente de marketing do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de Porto Alegre, no aeroporto do Galeão. Pensam, como que eu posso me tornar relevante para o cara que está comprando uma passagem e vai passar por mim? Como é que eu entrego valor para esse cara? Né? Então, aqui é onde nós vamos se debruçar no nosso exercício de como que eu pegando esse cara que vai desembarcar aqui, vai pegar uma outra conexão, ou vai desembarcar nessa cidade, que ele olhe para cá e diga, pô, valeu a pena, foi uma boa experiência ter passado por esse local. Então, pegando uma jornada como a gente conversou, esse desejo de viajar, essa relação com a viagem, numa etapa de conhecimento a gente tem esse desafio de descobrir ofertas e oportunidades, que acho que é uma coisa que qualquer pessoa que viaja com alguma frequência, mesmo que mínima, começa a estar atento a isso. Cada um desses pontos que a gente vai falando, novamente, se tornam N oportunidades de conteúdo e relacionamento, tanto para redes sociais como outros canais. Mas descobrir ofertas e oportunidades é um deles. Aprofundar conhecimento sobre acomodações. Então, assim, se eu tiver minimamente uma ideia de onde eu quero ir, eu começo a entender como é que eu vou fazer para ficar lá. Então, novamente, pode chegar esse usuário, essa pessoa pode descobrir o meu cliente através de um conteúdo e aí lá uma parceria, ou um post bem indexado, ou um editorial legal que eu fiz no YouTube. Então, novamente, portas de oportunidade ali, de entrada. Na etapa de consideração, a gente tem desde detalhes pequenos, como comparar formas de transporte. No momento que eu vejo essa conexão, aonde eu vou chegar num aeroporto no Chile, que eu não faço ideia do que eu vou fazer, para onde eu vou de lá. Aí eu já vou ver se tem Uber ou Cabify, alguma coisa lá, já vou ver as rotas de ônibus. Então, o aeroporto, será que não poderia ser também alguém que vai informar sobre esse tipo de coisa, como um guia de viagem? Oi. Sou eu. É que, às vezes, eu falo umas coisas até para adiantar algumas coisas para
o aluno se dá conta, assim. O que vocês estão falando é super importante, mas eu tenho uma dúvida, porque eu também acho que é um desafio da nossa área, que é a seguinte. A gente tem que, literalmente, educar o nosso cliente, né? Que muitas vezes não sabe nem a demanda que ele quer de comunicação, quando chega para falar conosco. Mas eu sinto que existe também um grande desafio da gente educar o público em geral. Porque, assim, tu está falando da jornada de experiência e que as pessoas cada vez mais querem experiência, e experiência é a palavra da vez, né, na comunicação, mas muitas vezes as pessoas também não sabem saber como também aproveitar melhor a experiência. Eu acho que isso é um enorme desafio na nossa área, né? E não entendem a complexidade daquele serviço. Com certeza. A gente escolheu o aeroporto por 2 motivos, tá? Primeiro deles, ele não é percebido como valor dentro de uma jornada de viagem, então é um problema normalmente. Sim. Se a gente pudesse não passar pelo aeroporto, a gente não passava. A gente não passaria. E o segundo ponto é que, na prática, o aeroporto nada mais é do que um espaço físico, uma carenagem. O aeroporto não presta o serviço da companhia. Quem te coloca lá e quem te tira de lá é uma companhia aérea. O aeroporto não cuida da tua bagagem. O aeroporto não te vende o café, o pão de queijo. O aeroporto não te vende os produtos ali da Dufry, que são mais baratos. Não é ele que está... São todos concessionários, são todos serviços que estão ocupando um espaço físico. E, na verdade... a percepção de valor que a gente tem é, o aeroporto do Salgado Filho né? Porque eu fico em filas, é ruim de entrar, acumula no raio-x, mas não é ele que está prestando aquele serviço. São outros prestadores, só que a nossa percepção é isso. E como é que a gente pode educar o nosso cliente consumidor a usar melhor o aeroporto? Né? A gente atende 3 aeroportos, tá? São 3 aeroportos, são clientes nossos. E aí tem um ponto que, no Brasil, principalmente, e aí são aeroportos com características diferentes, tá? Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, Galeão e Gru. E, Gru é o maior hub da América Latina, né? Um aeroporto de conexões internacionais, então muita gente que passa por lá normalmente está passando por uma viagem internacional, só que também é um hub Brasil. Você, para ir para o Nordeste, você precisa passar por São Paulo ou Rio de Janeiro muitas vezes. E aí você vai de férias e você vai com 4, 5 pessoas. E aí você vai para o raio-x cheio de penduricalho, né? Tem cera, relógio, brinco, fivela de cinto desse tamanho, tênis com sapatilha de guria, então, assim, também, a pica. Quem é que gera aquela fila no raio-x? São as pessoas que não sabem passar rápido pelo raio-x, né? Como a gente tem a sede em São Paulo, a gente frequenta muito isso, né? E aí tu começa a perceber e começa a calibrar o teu olho na hora de entrar no raio-x, né? Tu sabe que aquela fila vai demorar mais, então tu já foge da fila pelo perfil das pessoas. E essa questão aí que a Paula está falando de a gente educar muitas vezes o nosso consumidor é isso, dizer para ele, olha, preciso entregar conteúdo para ele de como que ele pode usar o aeroporto de forma mais otimizada, como é que ele pode usar o aeroporto de forma mais qualificada, que ele não precisa ficar na frente do portão, de pé, se o voo vai sair daqui a 40 minutos. Ele pode circular, ele pode buscar um lugar tranquilo para ler o livro dele ou ficar nas mídias sociais. Ele não precisa ter alguns comportamentos, e muitas vezes quando ele vai lá e posta, esse aeroporto de Congonhas aqui é muito movimentado, é uma droga, não passo mais por aqui, ele está falando de Congonhas, mas na realidade, daqui a pouco quem prestou o serviço ruim para ele foi a TAM que colocou ele, deixou ele esperando muito tempo lá. Então, aí tem um papel muito importante de entrega de conteúdo e de influência de educação para o nosso consumidor e para tomadores, formadores de decisão que influenciam, querendo ou não, esse processo. Né? Eu acho que a gente está num momento de grande desafio. Bem no iniciozinho da fala, né, de vocês, o Rafa comentou assim, eu estou até me sentindo meio velho, porque eu peguei um lado on e um lado off, mas eu acho que a população ainda é muito off, a grande população, principalmente quem circula nos aeroportos, não são os nossos guris aqui muitas vezes, né? São os pais deles, são tios, são avós, até, enfim, por uma questão de circulação mesmo das pessoas.
E é engraçado que eu acho que o grande desafio da comunicação é esse, é estar no mundo on. Cada vez mais a gente está mais pressionado para estar nesse ambiente, onde tem um monte de influenciador que ajuda. Eu sou uma que eu sigo blogueiro de tudo que é jeito, porque eu preciso, né? Eu me sinto necessária mesmo, assim, eu sinto necessidade disso. E as blogueiras, inclusive, de qualquer segmento hoje, elas circulam e elas ajudam a propagar, sem querer, como tu tem uma ótima experiência dentro do aeroporto, por exemplo. Elas, por serem influenciadoras, elas já ajudam muito. E são influenciadoras de N sentidos e segmentos, de criança, pré-adolescente, adolescente, tudo, público jovem. Isso acaba gerando algo que é intrínseco. Depois a pessoa vai saber como ela se comporta e o que ela faz para melhorar a sua própria experiência. Mas, de fato, o grande desafio é que o grande público que transita por um aeroporto é um público offline, né? E aí, educar esse público, eu acho que deve ser, assim, horrível. Falando sério, assim. Né? Com certeza. E, assim, pegando esse gancho das pessoas serem analógicas, a gente tem a Vivo como cliente e a gente monitorava as menções das pessoas sobre a marca Vivo por muito tempo. E aí, muitas das coisas, a percepção de qualidade nossa com relação ao serviço está relacionada a essa falta de conhecimento do que está por trás daquela coisa, seja a complexidade das 35 plataformas, seja uma questão de tecnologia. E aí a gente começou, cara, a gente precisa desenvolver algum canal de conteúdo que entregue e democratize as informações sobre tecnologia para as pessoas, porque aí as pessoas vão começar a entender, vão começar a se apropriar disso e vão ter uma percepção diferente. Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes a gente está em casa e a nossa internet de casa está lenta, né? E aí o que a gente faz? A gente reclama da NET, reclama da Vivo, reclama da Claro, porque a internet está ruim. Agora, se você for lá e fizer uma busca, por que a minha internet está lenta, você pode encontrar no Vivo Tech, por exemplo, que é um canal que nós desenvolvemos para eles e que nós entregamos conteúdo para eles, que você pode ir lá, resetar o seu modem, e muitas vezes a sua internet está lenta porque muitas pessoas passaram pela tua casa, se conectaram no teu Wi-Fi e aquilo ali fez com que o teu modem se perdesse e não está te entregando a mesma velocidade que ele está recebendo. Em simples fato de tu entender que existe essa complexidade, existe esse ponto, tu pode ter uma experiência melhor de qualidade do produto. Que é isso que a Poli estava falando, de que às vezes a gente precisa educar o cara sobre o que nós estamos entregando para ele. Né? E a gente quer fazer um exercício, até porque a gente está passando bastante do tempo, a gente está falando demais aqui, que é... Pode passar aí. Pode passar mais? Aí. A gente trouxe aqui um exemplo de... A nossa ideia é trabalhar com vocês essa primeira aproximação com jornadas e depois, a partir daí, começar a construir conteúdos em cima desse movimento que vocês desenvolverem. Para curiosidade, a gente ia fazer a pergunta, mas a gente já vai trazer a resposta. Assim, esses são alguns dos públicos de um aeroporto, quando eu coloco pelo viés de jornadas. Então, a gente costuma, talvez, bater o olho e achar que nós estamos falando de 3 públicos, 4 públicos, mas a gente tem gente que viaja completamente desimpedido, que tem dinheiro, decide a hora que quer viajar, paga alguém para resolver toda a viagem, só vai, curte, tira foto e volta. A gente tem gente que viaja com muita frequência, então são super experientes dentro do aeroporto. A gente tem viajantes que se enquadram muito na descrição que a Poli fez agora, que são pessoas que ou não sabem viajar porque é a primeira experiência que elas estão tendo, planejaram isso por 5 anos, parcelaram em 3, ou viajam muito pouco, e aí a cada vez que elas chegam no aeroporto tudo mudou, então elas já não sabem mais que agora o check-in pode ser por um aplicativo do celular, e pega uma fila. Além disso, a gente tem executivos, pessoas que viajam a trabalho, então as necessidades desses caras são completamente diferentes, porque tu não está idealizando uma viagem, provavelmente tu ficou sabendo dessa viagem 1 mês ou 1 semana antes, às vezes até de um dia para o outro, então tu não está romantizando a cidade, tu precisa saber onde resolve teu problema, porque tu esqueceu um carregador em casa. Fora isso, a gente tem pessoas que trabalham no aeroporto, uma galera muito grande, um volume de pessoas muito grande que está lá consumindo, pegando fila, lotando grande parte das estruturas. A gente tem pessoas que moram nos arredores, nos bairros, alguns dos aeroportos são centros comerciais também. Enfim, tem uma galera. Tem uma galera que trabalha lá com N perfis diferentes,
com comportamentos distintos e que usam aquele espaço de formas diferentes. E aí a gente quer que vocês escolham alguns desses perfis, ou um desses perfis. Pode passar aí para nós. Abrir todo. Pode passar tudo. Aí. Então, assim, vamos tentar se unir em 1, 2, 3 grupos, né? 9, 12. Tem 12 pessoas aí, 12 grupos. Quantas pessoas por grupo, de repente? Olha, eu acho que dá para dividir nos 3 grupos. Nós estamos falando de 4, 10, 13 pessoas, 3 grupos de 4 e um de 5, para a gente tentar... Não, eu não tô, eu tô fora. Se juntem aí. Eu sou café com leite. Pessoal do EAD, se juntem em grupo também. Eu estou com vocês aí, aqui ouvindo e acompanhando qualquer coisa. Vamos lá, meninas e meninos, rapidão. Se quiserem deixar como está aí a organização, não sei se vocês vão ficar muito distantes. As meninas aqui se juntam, vão aqui para trás com as gurias de repente, né? Pula uma para trás aí para ficar mais equilibrado e é isso. Pode ser. Eu vou lá para o fundo agora acompanhar o pessoal do EAD, qualquer coisa. Tá. Vamos escolher um público desses, pensa em um desses públicos, tá? Acho que o único público que não está claro o que pode ser são os spotters, que são, na realidade, amantes da aviação, que são aqueles caras malucos que ficam tirando foto de avião, pousando, decolando, enfim. E tentem montar, pelo menos, um ponto de contato em cada uma daquelas 5 fases ali, pensando no aeroporto, tá? Pensando que como é que vocês vão... levar numa etapa de conhecimento de percepção de necessidade, como é que o aeroporto pode se inserir na jornada da viagem, na etapa de consideração de destino ou de que produto vai se comprar, como é que o aeroporto pode fazer, tá? Escreva pelo menos 2 pontos de contato para cada uma dessas etapas aí, 2, 3, quanto vocês conseguirem, e qual é que é a expectativa do público em cada uma e o que para o negócio aquilo poderia ser importante. O ponto, só queria escutar de vocês, se vocês tiveram alguma dificuldade, e qual a dificuldade que vocês tiveram para definir essa etapa. Colegas EAD, a gente está com uma certa dúvida, digamos, no conhecimento e consideração. Qual que é a grande diferença, assim? Porque, por exemplo, assim, o conhecimento seria, por exemplo, eu quero viajar. Daí a gente joga lá no Google e vai ver alguma coisa para tu conhecer, para depois ver outra coisa para considerar? É que assim, vamos pensar... Ou essa etapa, às vezes, não vem a ser uma só? O conhecimento é o teu gatilho de necessidade, tá? Trazendo para um outro ponto para ver se a gente consegue exemplificar. Acabei de me formar e quero me qualificar, quero continuar estudando, trazendo para uma questão de educação. Quando eu tomo essa necessidade, eu quero continuar estudando, quero fazer algum tipo de especialização, eu não sei exatamente o que eu faço. Eu posso fazer uma pós, posso fazer um MBA de 2 anos, eu posso ir para um mestrado, para fazer algo um pouco mais, né, com um pouco mais de aprofundamento, ou eu posso fazer cursos rápidos e que vão me trazer mais conhecimento prático, que eu vou aprender muitas outras coisas de forma muito mais rápida. Então, essa é a etapa do conhecimento. Quando eu quero continuar estudando, mas é um mestrado, é uma pós, é um curso rápido, é um intensivo, o que eu vou fazer? Aí eu vou tomar uma decisão. No momento que eu tomo a decisão, eu quero fazer um MBA, quero fazer uma especialização, onde eu vou fazer isso? Quais são os cursos que eu quero fazer para isso? Vai ter na Unicinos, vai ser na URGS, vai ser na USP, e aí eu vou ver alternativas nesse sentido. Aí eu começo a comparar cursos e instituições. Tá, mas me diz uma coisa, que nem a gente estava conversando aqui antes. Já dando o exemplo agora, por exemplo, de viagens, já aconteceu comigo também de, chegou uma notificação, passagem está barata, vou comprar. Daí, nisso, se anula uma dessas fases, certo? Porque eu nem sabia que eu queria, mas eu vi ali e decidi. Isso. Aí tem um gatilho, inclusive, de uma entrega de conteúdo, de informação, que tu pode tomar aquela decisão, tá? Tu vai receber uma oferta, que é um gatilho de comunicação, aquilo ali vai te gerar uma necessidade de estímulo para comprar, só que aí tu tem um processo. Tu
Vamos pegar um destino inusitado, tá? Vamos pegar Guatemala, que não é um destino padrão para a gente viajar, que não estivesse poder tu tira no teu processo de decisão, de conhecimento, tu vai buscar o que é Guatemala, entendeu? O que tem de bom para fazer lá na Guatemala? Quanto tempo eu fico lá? Que tipo de coisa? E aí tu vai começar a entender melhor, a buscar informações sobre aquele destino. Por exemplo, numa etapa de conhecimento. Isso é o conhecimento. Tá, mas daí eu já entendi sobre a Guatemala. E daí o que seria a consideração, então? Agora tu vai para uma etapa de consideração, que daí tu vai começar a comprar as coisas para fazer lá. Onde você vai dormir na Guatemala? Você vai dormir num Airbnb, vai dormir num hotel 3 estrelas, num resort, numa pousadinha na beira da praia. Tem processo nesse sentido, entendeu? Perfeito, entendi. Como a gente falou, essas etapas elas não vai necessariamente passar por todas elas, ou tu pode entrar pelo meio e ver que tu precisa saber mais, ou quer saber, aí tu volta lá para trás, depois pula de novo. E aí outro exemplo para isso dentro do contexto é, por exemplo, um conteúdo que diz conheça as mais belas praias do Brasil. Isso é conhecimento. Tu vai chegar ali, tu vai descobrir uma prainha no interior de Santa Catarina, uma prainha no Nordeste. Uma etapa de consideração, tu vai pegar essas praias que tu descobriu e tu vai comparar elas por preço, por exemplo. Perfeito. Ou tu vai comparar praias que são legais para ir de mochila e ficar numa cabana. Outro tipo de conteúdo que gera comparação. E aí tu vai começar a ver em função do que tu quer, o que tu está procurando. Que vale mais a pena. Trazendo um pouco pro ponto aeroporto, numa etapa de consideração, vamos lá. Você recebeu uma notificação do Melhores Destinos, né? Por exemplo, São Paulo, daí eu considero Congonhas ou Guarulhos. Congonhas ou Guarulhos. Ou para esse mesmo exemplo da Guatemala. Digamos que você receba essa notificação do Melhores Destinos. Daí você acessa lá, tem por São Paulo, tá o valor, e pelo Rio tá o mesmo valor. O que te decide aí por São Paulo ou aí pelo Rio? A conexão saindo de Porto Alegre e conectando em São Paulo ou Rio? Pode ser o tempo de espera no aeroporto. Digamos que seja o mesmo tempo. O que vai fazer com que tu decida ir por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro? O que vai fazer? O aeroporto. O aeroporto. E aí tu pode entregar, mas se você conhece os dois aeroportos, tu vai buscar informação sobre o aeroporto. E aí a gente, como o aeroporto, pode se conectar nesse momento na consideração da pessoa sobre a viagem dela. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, seguindo adiante, assim, no momento que a gente começa a construir... Eu queria só pontuar um detalhe, tá? Aqui, esse exercício e pensar efetivamente na jornada, ele é crucial para a gente tomar a decisão do que a gente vai investir a nossa energia e o nosso dinheiro na produção de conteúdo. Faz com que a gente pense, que sentido faz eu escrever sobre destinos, por exemplo? Aeroporto. É importante para mim escrever sobre destinos, já que tem milhões de blogs aí falando sobre isso, milhares de blogueiros e influencers falando sobre destinos. Como é que eu posso... Faz sentido para mim? É um ponto de tomada de decisão. E aí a gente começa a dizer, não, olha, nessa etapa aqui, dessa etapa da jornada, de repente eu tenho, né, que ir mais leve, não investir tanto a minha energia aqui, investir a minha energia mais nessa outra etapa. Pode ser que eu não consiga ajudar o viajante a decidir o destino dele, mas eu posso ajudar o viajante a que conexão ele vai fazer, se ele vai por São Paulo ou se ele vai por Rio. Se eu oferecer informações legais sobre o aeroporto, e que lá no aeroporto do Galeão existe um bar legal que eu vou poder ficar as minhas 4 horas esperando o próximo voo de uma forma mais confortável, até mesmo me entreter naquele momento, daqui a pouco eu decido ir por lá, né? No momento que a gente começa a ter essa visão sistêmica dessas jornadas, entender esse desejo de viajar, como seguindo a linha do exemplo que a gente trouxe, e entender que isso existe em diferentes fases e que isso pode ser quebrado em diferentes momentos, pequenas necessidades de informação, de contextualização, desejos de ação, e entender que as pessoas têm expectativas para isso, a gente coloca esse início, reserva esse início e voltamos para o trabalho de marca, porque vai ser a conexão que a gente vai fazer e vai começar a ditar uma série de abordagens e trabalhos que a gente vai desenvolver.
Então, pode passar, por favor. Nós trabalhamos muito com uma metodologia que nos ajuda a fugir um pouco daquela visão clássica de missão, visão, valores que normalmente tem nos sites da empresa e nos materiais, e uma crítica que existia, não sei o quão relevante ainda é essa crítica, mas no meu tempo, coisa que velho diz, se questionava muito para que aquilo e como é que eu veria aquilo no dia a dia da minha empresa, e assim, a gente desconstrói um pouco isso e traz como uma porta de entrada para começar a trabalhar conteúdo de maneira proprietária. Assim, como é que eu posso fazer conteúdo, agora que eu comecei a entender os momentos de vida das pessoas que eu quero atender, como é que eu posso fazer conteúdo que entra, de fato, com uma conexão relevante? O primeiro passo é quebrar esse universo de marca, serviço, produto, em 3 camadas, e elas são complementares. Aqui nós temos mais acesso ao que se convenciona de what ou o que é o copo, é o computador, é realmente o perceptível de produto e serviço. Isso é o tangível. Isso todos nós conhecemos. Pode passar uma etapa, por favor. Aqui a gente fez um exercício, já trouxemos um pouco pronto só para ilustrar. Mas quando eu vou descrever um aeroporto, tentar fazer essa conexão por um viés diferente, e depois pensando que eu vou fazer conteúdo em cima disso, eu vou descrever o que eu faço. Eu sou um hub de malhas aéreas. Sim, eu conecto aqui com 150, 200, 500 destinos. Eu quero fazer a conexão na vida das pessoas entre o local que eu estou e esses próximos destinos. Eu também ofereço soluções de armazenagem, capatazia, serviço para empresas e logística, né? E a infraestrutura não atende só quem está passando por ali, mas também atende as pessoas que circulam por ali. Isso é muito genérico. E isso provavelmente vai ser algo que vocês vão se deparar com frequência seguindo a carreira de vocês relacionada a conteúdo. E isso todos os aeroportos fazem. Isso é um aeroporto, ponto. Isso é qualquer aeroporto. Então a gente começa a provocar um movimento paralelo que é dar um passo para trás e nos perguntar como que a gente faz as coisas. A maneira como eu faço as coisas ainda pode ser copiada, mas ela começa a se tornar consideravelmente mais proprietária do meu universo. Então todas as coisas que eu conectar ao jeito que eu faço as coisas vão ser muito mais perceptíveis como minhas, e aí, se pensar novamente conteúdo e o que quer que eu estiver trabalhando, vai começar a criar minha identidade e reforçar os valores, objetivos que eu quero. Pode passar, por favor. Então aqui a gente dá um passo para trás, né? Então, como que a gente faz as coisas nesse aeroporto, né? A gente desenvolve ambientes e contextos e experiências que estimulem as pessoas, ainda assim um pouco genérico, mas a gente já está falando em entender esses momentos e estimular e provocar essas pessoas, fortalecer os laços com a comunidade. Isso já começa também a achar um jeito diferente de abordar as coisas. Eu tenho um bairro ao redor, tenho pessoas, se eu tiver um shopping dentro do meu aeroporto, eu posso provocar as pessoas a irem para lá e não pegar um ônibus, 2, 3 ônibus e ir para um shopping. E também estabelecer relações e parcerias com empresas que visem crescimento. Então aqui também tem uma linha para o cara que tem uma operação de logística, às vezes internacional, precisa pensar em mim também. Ainda assim, é genérico, consideravelmente genérico. Então a gente dá mais um passo para trás. Pode abrir, por favor. E a gente começa a entrar basicamente assim, numa razão de por que a gente sai da cama para fazer isso. E a gente começa a entrar num território quase romântico. A gente sai da cama, pega ônibus, vem aqui, senta na mesa, começa a trabalhar, discute, troca planilha, faz coisas, porque nós acreditamos em fazer a diferença na vida das pessoas através de conexões genuínas e atenciosas. E o desafio que a gente começa a estabelecer, colocando um statement, assim, a gente tem clientes que colocam isso, variações desses whys, dessas razões, na parede de escritórios, para lembrar as pessoas que eles não estão lá para ficar, enfim, mandando e-mail e fazendo atividades burocráticas. Tudo aquilo começa a ramificar e conectar com o propósito. Conteúdo não é diferente. Quando a gente começa a trazer esse norte abstrato, digamos assim, esse romântico, para um viés diretamente relacionado à comunicação, a gente tem um trabalho de conceito.
E, inclusive, um trocadilho neste caso, que é um trocadilho que foi feito em cima de now boarding, né, embarcando, que é now bonding, que era para vender a ideia para as pessoas envolvidas. Isso não era a linha de frente de comunicação, mas era para distribuir o conhecimento, inclusive para as pessoas que iam produzir conteúdo, que, cara, o norte é esse. É mais do que embarcar, isso aqui não é um lugar frio, isso aqui não é um lugar genérico, a gente tem que criar vínculo com as pessoas, a gente tem que estreitar o laço e a gente tem que fazer conexões. Então, isso começa a se enraizar de uma maneira mais rica e a gente já começa a ver um direcionamento bem mais específico para que tipo de conteúdo, ou tipo de abordagens, pontos de partida muito mais ricos do que, oi, tá aqui, tua pauta agora é um aeroporto, fala de serviço aí. Bom, sei lá, vou fazer uma coisa super genérica. Então a gente começa a ter um ângulo proprietário para isso. Pode passar, por favor. Vocês entenderam como que isso se diferencia, como que isso direciona, como que eu produzo o conteúdo e como que eu, naquele processo de jornada, posso chamar a atenção do meu consumidor, diferente de qualquer outro blog que fale sobre a mesma coisa, dizendo para eles, volta um slide para mim, por favor, que é isso, a gente respeita o tempo das pessoas. A gente não está aqui só para vocês ficarem sentados 4 horas esperando o próximo voo. A gente quer que vocês fiquem aqui, mas também tenham boas experiências, que vocês transitem pelo nosso aeroporto como uma etapa da viagem de vocês, mas uma etapa que vocês vão guardar como uma boa experiência. Eu tenho efetivamente uma conexão com o Rio de Janeiro, que é um dos destinos muito agradáveis. E como é que eu posso trazer efetivamente esse destino para dentro desse aeroporto e me conectar a esse contexto? E aí, quando o passageiro lá, o viajante, estiver decidindo se ele vai por Guarulhos ou se ele vai pelo Galeão, ele pode dizer, pô, eu gosto muito do lifestyle carioca, eu gosto muito desse jeito Rio de Janeiro, eu quero passar por lá, porque eu sei que passando por lá vai ter alguma coisa que vai me conectar àquele espaço, àquele destino. E aí eu começo a entregar algo mais. E quando eu trago isso para conteúdo, eu trago essa abordagem também. Eu trago esse how, eu trago essa diferença, essas nuances para um conteúdo que vai entregar melhor do que simplesmente um hub de companhias aéreas que tem um espaço de cargas e as pessoas transitam por ali. Então a gente tem parte do processo, a gente tem alguns pontos, algumas perguntas que a gente se faz. Que isso nos ajuda a encontrar algumas verdades dentro desse processo, porque uma das principais preocupações é que esse tipo de mensagem ele não fique só algo para bonito. E aí eu remeto àquela ideia que se tinha sobre missão, visão, valores, e que fica muito bonito na apresentação institucional, e aí dependendo da relação, a maneira como a empresa aborda isso, aquilo fica só lá. Então a gente, pensando em como tornar essa essência, esse why, algo que vai virar conteúdo verdadeiro e onde colocar esse conteúdo, de que maneira trabalhar isso, a gente começa a se perguntar onde está, por exemplo, onde está enraizada a credibilidade do que eu estou afirmando. Assim, quando eu fizer esse filtro, onde é que está a minha verdade? Eu posso realmente me apropriar disso? Ou quanto eu posso me apropriar disso? Sem quebrar a confiança com essas pessoas? O quão relevante isso é dentro do contexto, dentro dessa vida das pessoas que eu comecei a mapear, que eu posso estar com uma mensagem que é verdadeira, mas não ter valor ou pouco valor para a vida desses caras. O quão diferente é, dentro do mercado e do contexto onde eu estou atuando, se a minha mensagem ela é genérica, ela de fato ela consegue ter uma verdade que eu posso chamar de minha. O alcance que ela tem em termos de propagação é algo que legal, é verdadeiro, mas não reverbera com ninguém, porque é o tipo de informação que a gente coloca na rua, as pessoas, beleza, e ninguém se relaciona. E também o quanto eu posso inspirar as pessoas a partir do que eu vou fazer. No momento que, resgatando lá atrás o que a gente falou, que eu começo a entender momentos diferentes de vida das pessoas, como elas se agrupam ao redor dos seus interesses, essas comunidades vão crescendo e se nutrindo. Eu entrar nisso de maneira verdadeira, como é que eu posso ser uma marca ou ter conteúdos editoriais que vão empurrar isso para cima, empurrar isso para frente, ou sair do caminho e dar espaço através da minha estrutura para que vozes cresçam junto com isso. Então tem uma série de abordagens que a gente pode aplicar para isso se diversificar.
Pode passar, por favor. Então, a gente volta para o exercício que a gente fez agora há pouco, pegando da onde a gente parou. Pode passar mais um pouco, por favor. A gente propõe que vocês discutam esse conceito de now bonding, isso de ser mais do que embarcar, aplicar isso para esse aeroporto que a gente está desenhando aqui em cada grupo, encontrar uma interpretação de vocês, podem desdobrar isso, quebrar isso, discutir isso, mas que seja uma interpretação que o grupo acredite. E aí, para cada um dos pontos, dos 4, 5 pontos que vocês listaram, coloquem abaixo deles um desses critérios que a gente falou agora há pouco: credibilidade, relevância, uma necessidade de diferenciação, porque isso vai ajudar vocês a entenderem o encadeamento dessas coisas e começa a colocar esses espaços mais claros do que pode virar conteúdo depois ali. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês, a gente vai circular entre as mesas. Então, vamos lá. Eu queria propor quebrar isso. Eu queria colocar isso junto com o próximo exercício, tá? Para ficar um pouco mais tangível, até para a gente poder exercitar melhor. Vamos avançar aí rapidinho? E a próxima etapa que a gente faria é listar, abaixo de cada ponto, as redes sociais, os canais que vocês acham que tem a ver com essa mensagem que vocês estão construindo. Depois a gente resgata isso. Então, aqui o passo é próximo, né? Então, antes a gente discutiu ali, em qual momento dessa jornada eu consigo me conectar ao meu público, a esse público todo. Agora como que vai ser essa abordagem? Como que eu vou conectar? Mais do que eu vou entregar? Como que eu vou conseguir gerar essa relevância, essa credibilidade e inspirar esse público? E outra, em qual canal? É no Facebook? É num blog do meu site? Estava se discutindo aí, mas eu nunca vou entrar no site do aeroporto para saber sobre a minha viagem. Então não é um lugar onde eu tenho que construir conteúdo, o blog do aeroporto, a não ser que eu consiga fazer com que esse site apareça para as pessoas. É no Instagram, é no LinkedIn, é no WhatsApp, é aonde? Então, vamos pensar onde e como eu construo essa relevância. Vamos lá, então. Então, no primeiro ponto era em que momento eu consigo me conectar, consigo ser relevante. Agora é um processo de priorização também em quais canais eu vou conseguir entregar esse conteúdo e com que abordagem eu vou fazer isso para que eu possa ter um pouco de diferenciação, né? Não sejam mais do mesmo ou mais alguém entregando a mesma informação, né? A gente começa a decupar um pouco mais com relação ao editorial, né? A forma que eu vou entregar esse conteúdo, os assuntos que eu vou me debruçar e tentar fazer com que haja essa conexão. E aí a gente tem uma outra ferramenta que nós utilizamos muito, que é a matriz editorial, tá? Onde a gente cruza propósito da marca, cruza interesses da marca com assuntos que sejam relevantes aos públicos e que sejam relevantes também ao nosso contexto. Porque assim, beleza, a gente precisa atender as expectativas, a gente precisa ser relevante para as pessoas, precisamos inspirá-las, precisamos ajudá-las a terem boas jornadas. Mas nós precisamos também cumprir objetivos de negócio. A gente precisa também entregar resultado para a nossa empresa, resultado para a nossa marca. Então, a gente tem que cruzar sempre as expectativas dessas pessoas, esses interesses todos, com aquilo que nós queremos falar. Então, a gente vai ter momento que a gente quer falar sobre algum serviço que nós prestamos, que o nosso serviço de cargas é melhor do que o serviço de cargas do nosso concorrente, que os nossos restaurantes são melhores que os restaurantes do nosso concorrente, que o nosso smartphone é melhor que o smartphone do nosso concorrente. Então, a gente precisa, de certa forma, falar sobre isso. Então, a gente constrói uma matriz onde a gente traz
pontos que vão atender essas expectativas das pessoas, que vão inspirar, que vão gerar essa relevância com assuntos que nós temos interesses de falar. Só para vocês terem uma ideia, a matriz editorial é uma das ferramentas mais importantes para a produção de conteúdo, principalmente para redes sociais, tá? Porque a partir dela a gente vai definir alguns pilares de conteúdo, como vocês podem ver ali, alguns que a gente já definiu para vocês, e a gente vai de certa forma, resumir todos os tipos e todas as possibilidades de conteúdo que a gente vai ter num canal específico. Então, se vocês forem pensar em Facebook, por exemplo, tudo que a gente publicar no Facebook, de alguma forma, tem que se encaixar na matriz editorial. Então, a gente vai construindo ela como uma forma de nortear... como uma forma de nortear o nosso conteúdo em diversos canais, não só redes sociais, né? Então, isso aqui é uma matriz. Então, a gente quer falar sobre aeroporto, a gente quer falar sobre a cidade que nós somos destinos, queremos falar sobre o processo de viagem. A gente entende que esses 3 pilares vão gerar algum tipo de interesse dos nossos públicos. Mas a gente também tem que definir o que falar, como falar e por que falar sobre isso. E aí, quando a gente estabelece, a gente preenche esses quadrantes da matriz, isso se torna, como o Adam falou, uma ferramenta para quem vai lá na ponta produzir o conteúdo, no seu dia a dia, decidir se ele vai falar sobre uma cidade, que é um destino que o aeroporto conecta, ou se ele vai falar sobre um restaurante. E aí a decisão, inclusive, do que falar e quando falar sobre isso, vai estar muito direcionado ao momento. Então, nós estamos chegando agora numa época onde as pessoas começam a pensar em férias, porque está acabando o semestre, né, está começando a chegar os feriados de final de ano, começa a ter interesses de férias, de viagens. Pô, vamos falar sobre o quê? Vamos trazer um pouco disso para o nosso ponto. Teve a inauguração de um novo restaurante dentro do nosso aeroporto. Pô, a gente precisa falar sobre isso. Mas como que nós vamos falar por isso? Em que contexto, em que quadrante editorial que nós vamos dar ênfase a esse novo fato? E quando a gente junta a matriz com o Golden Circle, que a gente falou antes, e a gente entende por que a gente está fazendo o que a gente faz, a gente consegue ter uma estratégia mais redondinha, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar de um restaurante que abriu no aeroporto, a gente tem que entender onde que ele vai se encaixar e por que a gente está falando sobre aquilo. Então, sempre alinhar os conteúdos que a gente está publicando, os conteúdos que a gente faz em qualquer canal da marca, ao objetivo e ao propósito do aeroporto, né? Então, se a gente vai falar sobre criar conexões genuínas e atenciosas através de um restaurante, por exemplo, a gente tem que entender o que a gente vai falar daquele restaurante que poderia se encaixar, por exemplo, na linha de viagens e falar como que uma pessoa que vai viajar pode aproveitar aquele restaurante, fazendo com que fique claro o nosso propósito de criar conexões genuínas e atenciosas. Então, assim, esse momento final, a gente propõe que, partindo desse trabalho que a gente foi construindo ao longo dos exercícios, a gente entender a gente tem esses 3 primeiros movimentos que a gente separou, então tem que preencher aqueles quadrantes em cima do que falar, como falar. Basicamente, isso é um exercício que define a abordagem criativa que a gente vai ter, porque no momento que eu entendo que, por exemplo, para o meu aeroporto e para o meu público, que é o cara que viaja com uma série de restrições, e eu vou falar como é possível comer bem e barato, ou como eu vou direcionar isso para um público que faz muitas conexões e vou explorar o benefício do ganho do tempo, ou ter 10 dicas para comer bem nos arredores da cidade ou do bairro, e os restaurantes do meu aeroporto dentro deles. Então, a gente vai começar a definir o tipo de abordagem criativa que a gente vai trabalhar nisso, e também entender, dentro do trabalho que a gente fez anteriormente, o porquê que a gente vai seguir, né? Que todo aquele material que a gente vem produzindo, mesmo de maneira simplificada, em função de tempo, mas entender que aquilo gera as razões e tanto definem o espaço de atuação que a gente vai ter, para não ficar assim, aquele contexto onde tudo vale e, ao mesmo tempo, a gente não sabe para que lado levar esse conteúdo. A gente restringe e também aprofunda e cria uma visão nossa. Trazendo para a prática, no nosso dia a dia, lá na Brive, a gente
estabelece essa estratégia, então, de jornada, a gente estabelece a matriz que nós queremos com os assuntos que nós vamos falar, qual é a plataforma de canais e quais os canais que nós vamos entregar esse conteúdo, como que esse conteúdo vai chegar, vai impactar o nosso público, mas nós temos uma rotina de produção de conteúdo o tempo inteiro. E aí a gente tem briefings, o cliente nos traz problemas ou demandas específicas para que a gente possa resolver. E aí tem, por exemplo, sobre isso, olha, nós temos que aumentar o ticket médio do passageiro que passa pelo aeroporto. A gente precisa fazer com que esse cara consuma mais. Esse cara precisa passar por aqui e gastar, consumir os nossos... Precisa ir aos nossos restaurantes, precisa ir nas nossas lojas, precisa tomar um chopinho. Então, como que nós vamos produzir conteúdo para isso? Então, vocês precisam conduzir, não falem só de praias lindas, destinos bacanas, fotos conceituais de aviões, mas tragam isso para a realidade, né? Como é que a gente diz para o nosso público que o nosso serviço de cargas é melhor do que o serviço de cargas dos outros, só que nós temos uma tecnologia blá, que agora facilita a logística e o rastreamento das cargas que passam por aqui. Isso são demandas de negócio, e a gente recebe essas demandas de negócio e precisa encaixar isso e criar formas diferentes, né, para publicar nesses canais. Esse é o dia a dia, por exemplo, do Adam, né? A gente, e aí, trazendo um pouco do porquê que nós estamos aqui, o trabalho do Rafael é muito dessa estratégia, de estabelecer essa visão de qual é a jornada, quais são os pontos de contato que nós vamos agregar valor, quais são os canais que nós teremos estar presentes, qual é que é a abordagem, qual é o nosso why. E o Adam tem o trabalho ali de transformar isso em posts, em conteúdo, em algo que realmente seja palpável e entregue para que naquele exercício que nós fizemos antes, de decidir para qual país nós vamos ir, ou recebendo uma oferta, se a gente compra, se a gente embarca para Guatemala ou não, é baseado no conteúdo que será entregue no dia a dia. E assim, eu trabalho com redes sociais, né? Mas obviamente, se tu vai pensar na realidade do cliente, a gente não vai limitar só a isso, né? Além de redes sociais, existe um universo de outras possibilidades, outro universo de mídias também. A gente pode aproveitar diversas coisas e essas ferramentas que a gente apresentou, elas vão ser úteis para vocês criarem conteúdo para tudo que é canal e não só para a internet e redes sociais, né? Eu queria que vocês falassem um pouco aí, vocês têm dúvidas, não têm dúvidas? Às 21h32, exatamente dentro do time. Galera, é isso que a gente quis trazer para vocês, tá? O nosso tema era conteúdo e relacionamento em mídias sociais, mas aqui a gente quis trazer um pouco do contexto como um todo, da forma como a gente entende como que conteúdo vai se conectar e vai se tornar relevante para as pessoas, para que a gente não seja simplesmente uma estratégia padrão de precisamos criar conteúdo para entregar para as pessoas porque conteúdo é rei. Não é bem assim. Tem que entender por quê, tem que entender quando, tem que entender como, tem que entender como que a gente faz diferença numa imensidão de conteúdo que a gente encontra por aí. Isso é muito comum a gente ver na realidade do mercado hoje as pessoas produzindo conteúdo sem ter objetivo, sem pensar no porquê que elas estão fazendo isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente discutir a estratégia e trabalhar sempre a produção de conteúdo baseado na estratégia, né, de negócio. Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer... Não, só queria falar uma coisa. A única coisa que eu fico pensando assim é que hoje em dia a gente já está tão saturado assim de conteúdo, né? Tem tanta coisa, tu joga no Google, tu encontra milhões de respostas para aquilo que tu quer. Então, tipo, eu acho que o maior desafio em si é tu entregar um conteúdo diferenciado, porque a gente tem tanta coisa já que já tem, né? Sabe? Então, não sei como que vocês veem isso, se esse realmente é um desafio grande, ou se, tipo, tá ali, já tem, vamos fazer de novo, vamos reinventar, vamos... Acho que é uma boa pergunta e é um dos grandes desafios que a gente tem. Assim, na essência desse trabalho, tem justamente a preocupação de sair do mais do mesmo. Claro que aqui a gente traz de pinceladas bem amplas, assim, né, bem alto nível, genérico, digamos assim,
Mas o desafio existe uma produção enorme de conteúdo, muito lixo também. E agora a gente está entrando no contexto onde máquinas produzem conteúdos, então a gente tem procedimentos e coisas, então não são, às vezes nem são pessoas gerando conteúdo mais. E isso está poluindo algoritmos, resultados de busca, canais. Então, cada vez mais, o desafio é encontrar jeitos de fazer essa conexão. O jeito que nós fazemos, e a gente constrói resultados concretos nisso, é, de fato, entendendo os momentos de vida das pessoas, o tipo de ansiedades, os tipos de dúvidas, os tipos de oportunidades, e conseguir oferecer coisas que ajudem essa história, essa narrativa da pessoa. Colocar isso a serviço da pessoa, e não empurrar para a pessoa, sabe? E assim, mais do que produzir conteúdo, a gente precisa curar conteúdo. Ser um curador de boas informações, e aí ajudar, inclusive, o consumidor, o usuário, enfim, a, quando ele der um Google lá, ele entender que aquele conteúdo ali não é lixo, que aquele conteúdo ali tem profundidade e é relevante para ele. Por isso que a gente traz isso para o ponto de contato, por isso que a gente traz isso pela perspectiva do usuário, pela necessidade que ele tem naquele momento para tentar atingir. Algum dos grupos estava falando que estava trabalhando em cima de um público iniciante. O público iniciante, muitas vezes, não sabe nem o que ele leva na mala para uma viagem. E, às vezes, eu vejo muitas pessoas deixando produtos no raio-x ali porque não dá para carregar, não dá para levar aquele produto junto. E aí, como que eu, marca, posso ajudar esse cara a dicas de como fazer a sua mala para uma viagem curta, uma viagem longa, uma viagem de família, uma viagem para a praia, uma viagem para a montanha, uma viagem para a neve. Então, e aí, entendendo dessas necessidades, entendendo desses pontos de contato, tentar trazer uma diferença, trazer algo que seja inspirador, trazer o meu why, o meu how, para que esse conteúdo no canal correto seja relevante para a pessoa e seja algo que ela perceba, não, isso aqui não é mais do mesmo, ele é algo um pouco diferente. E eu acho mas o fato de verdade é que, quando a gente está falando de conteúdo, a gente está falando muito em cima de uma plataforma que é o Google, porque nós vamos, estar a serviço do Google, nós trabalhamos para o Google e para as suas mudanças de algoritmo, assim como nós trabalhamos para o Facebook e para as suas mudanças de algoritmo, assim como nós trabalhamos para o Instagram e suas mudanças de algoritmos, que é uma corrida constante de como me conectar naquela imensidão no timeline do Instagram, que fico fazendo assim, parei, sim, parei, assim parei. Tem conteúdos que agora são mais efêmeros, mas eles acabam amanhã, daqui a 24 horas não existem mais. É legal esse formato de conteúdo porque eu consigo entregar rápido, mas amanhã o cara não tem mais acesso a isso. Então, todas essas dificuldades, eu produzir um conteúdo proprietário, colocar lá no meu blog, e ele precisa ser googável, ele precisa ser encontrável lá pelo robozinho do Google. Então, tem toda uma técnica por trás disso de que tipo de palavra eu vou usar para que aquela palavra seja a palavra que as pessoas buscam, e aí ele me ranqueie melhor, eu tenho a propriedade sobre aquele assunto, eu preciso construir 4 ou 5 posts além disso, eu preciso fazer com que outras pessoas comentem, linkem para aquele meu conteúdo, então eu preciso criar parcerias de conteúdo, eu preciso me conectar com pessoas que tenham seguidores para que eles sejam, de certa forma, credenciem aquilo que eu estou falando. Então, esses vários layers, essas várias dificuldades é o que é o dia a dia nosso. O que nós estamos fazendo aqui é que tem uma ferramenta, nós temos uma forma de pensar isso. Jornada, uma matriz editorial, um propósito claro, e aí ter canais bem distintos de como chegar, e aí tentar, na criação, lá de forma criativa, com ideação, entregar um conteúdo que não seja mais um post lá, mais um lixo, ou algo que um robô faria, que vai fazer melhor que a gente. Mais alguma? Logo no início da palestra, vocês falaram sobre desenvolver experiências de marca, E agora falando assim especificamente de Facebook e Instagram, como que é possível a gente criar uma experiência com produção de conteúdo? Porque geralmente a experiência ela está bem atrelada ao uso de um serviço ou de um produto,
Mas na produção de conteúdo, como é que é possível a gente criar uma experiência de marca, assim, mais especificamente para Facebook e Instagram? Uma experiência de entretenimento também é uma experiência, né? Uma experiência de transformação de repertório, ou sendo mais direto, o exemplo que o Adam falou, a gente transformou a relação de uso com as motosserras para um grupo de consumidores, fazendo vídeos no YouTube, explicando como é que poderia fazer, propagando também em Facebook. Então, assim, tudo isso, o contexto experiência, ele acaba sendo mais amplo, e se resume basicamente, ou parte de entender a atenção e o que fazer com essa atenção. Eu vou capturar a tua atenção, te fiz parar, o que eu vou te oferecer? Eu vou te ajudar a entender melhor o produto, ou serviço, ou uma necessidade, ou vou te dar um escape por 10 minutos e tu vai ver um videozinho e vai se emocionar e vai esquecer que está no ônibus a caminho de casa. Então, todas essas são experiências que, junto com elas, vai o residual de marca. O que eu estou construindo? Se eu estou assinando isso ou me relacionando com influenciadores, em algum momento essa mensagem vai ficar, pô, que legal, esses caras ajudaram a dizer isso. Esses caras deram espaço para isso. Isso também é a experiência que a gente vai construindo. Posso te dar um exemplo prático das experiências que a gente já teve com o aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Em 2016, eles receberam o pouso do maior avião do mundo, né? Foi a segunda vez que eles receberam esse pouso. Então, nessa época, o que a gente decidiu por fazer? A gente optou por fazer uma transmissão ao vivo, direto da pista da chegada do avião, porque é um assunto que gera muita curiosidade e teve repercussão nacional. Então, o que acontece? Aí a gente teve uma experiência, a gente teve uma situação que chamou muita atenção, que aconteceu no aeroporto, e a gente trouxe esse conteúdo para as redes sociais como uma forma de uma experiência que estava acontecendo por lá, e para fazer com que as pessoas participem desse processo todo, de ver como é que é a chegada do maior avião do mundo. O que existe por trás desse conteúdo é a gente mostrar a capacidade operacional do aeroporto. Se ele consegue receber o maior avião do mundo, não tem nada que ele não possa fazer, entendeu? Então, a gente, esse objetivo, toda a capacidade operacional do aeroporto, ela veio por trás como uma estratégia por um conteúdo simples, que talvez não fizesse nenhuma diferença na vida das pessoas, mas com isso elas conseguem entender que o aeroporto tem uma capacidade operacional muito grande, e isso vai junto com a estratégia do aeroporto, que é se posicionar como um hub internacional em toda a América Latina. E muito trabalho também, pegando específicos desse trabalho, muito esforço em entender que, por exemplo, para os spotters, para a galera que consome e adora essa chegada do avião, envolvia ângulos de câmera específicos, então se tornou uma coisa um pouco cinematográfica, aspiracional. Depois tinha o ritual de a gente conseguiu acesso ao avião, então a gente mostrou por dentro, então entra na cabine, então começa a circular por dentro do avião, tudo isso ao vivo também, então começou a concentrar muita gente, começou a propagar, o pessoal começou a compartilhar, sair mídia espontânea, então a gente começou a criar realmente um espetáculo, e aí de novo experiência, ao redor do entender o que essas pessoas estavam procurando, gente que queria ver de perto esse avião, mas morava não sei aonde, não ia conseguir se organizar, porque os caras fazem isso. Pegam um avião e vêm para cá para ver outro avião chegar. E ficam num hotel e depois vão embora. Então, tipo, a gente levar isso para as outras pessoas, criar um espetáculo ao redor disso, dar N tipos de visibilidade, possibilidades de interação, e respondendo, os caras vão perguntando, qual é não sei o que, o tamanho a roda do celular, já responde. Então vira uma série um coletivo de pequenas coisinhas que geram muito valor dentro daquela jornada e daqueles pontos. E às vezes até mostrar mesmo os bastidores do processo, né? Então, assim, esse fato do A380, que é o maior avião do mundo, pousar em Guarulhos, ele pousa todos os dias às 16 horas, vindo de Dubai. Foi a primeira vez, ok? Teve um ineditismo nisso, mas esses bastidores de trazer um objetivo de marca, de dizer, olha, eu sou o maior aeroporto do Brasil, eu sou a maior estrutura aeroportuária que tem na América Latina, então eu consigo colocar no chão o maior avião do mundo, e não só colocar no chão, ter toda a estrutura de taxiamento desse avião, toda a estrutura de fingers que conseguem conectar um avião desse tamanho, de processos operacionais que desembarcam 500 pessoas em 20 minutos, que não é um A320 que tem 180 pessoas. Então, e aí mostrar isso com um olhar
daqueles caras que são apaixonados por isso, que são os spotters, dando para eles o acesso ao avião, dando para eles a oportunidade deles serem os publicadores de conteúdo, colocarem a nossa hashtag, né? E espalharem isso pelo mundo. Então, muito desse processo também é o entender como que eu posso me apropriar da comunidade que eu estou em torno, e aí Facebook, Instagram tem muito a ver com comunidade, e por isso que a gente falou lá atrás que o papel da comunicação é gerenciar comunidades e não simplesmente propagar uma mensagem, para que essa comunidade seja a minha alavanca de exposição e eu possa me conectar verdadeiramente a esse contexto. Então, por exemplo, Facebook, Instagram tem isso. Para um aeroporto, nós temos um grande aliado, que são os amantes da aviação, e esses caras são realmente apaixonados por avião. Os caras ficam lá tirando foto o domingo inteiro, avião pousando, anotando o prefixo do avião, o tamanho do avião, da onde veio esse avião. E aí eles ficam anotando aquilo ali, e são apaixonados. Esses caras tiram fotos maravilhosas, de ângulos que nós fôssemos produzidos, teríamos muita dificuldade de produzir. E aí a gente pode se apropriar desse conteúdo e ajudar a propagar. Eu estou aqui com o pessoal do EAD, a Raíssa teve uma colocação que é bem parecida com o que tu está falando aí, mas, na verdade, são outras empresas, enfim, outras questões, mas ela colocou até assim, ó, o computador não ajuda, o celular não ajuda, vamos lá. Esse ano teve inauguração de um super navio, um cruzeiro, e que foi super esperado, enfim, na localidade onde ela mora. Raíssa, coloca onde é que tu mora aqui para eu saber direitinho, vai que os guris saibam. E ao invés de eles fazerem uma live, enfim, ou mostrar, né, o navio por dentro, eles chamaram influenciadores para fazer, né, esse tipo de serviço. E ela está colocando que ela mora em Santos, São Paulo, e foi um evento internacional para, enfim, para colocar os influenciadores dentro do navio e contar, né, toda essa história através de experiência. Também tem a ver com o aeroporto, porque, para mim, os dois são não lugares. Sim. Porque são ambientes onde as pessoas que estão ali dentro são terceirizadas, onde tudo o que acontece, na verdade, não é o navio ou o aeroporto, mas que depois quem leva ou a culpa ou o crédito, na verdade, é o aeroporto em si, né? É a questão da experiência do local onde tu estás. É isso aí, isso mesmo, isso mesmo. Só comentando, então, que a posição dela, eu acho que os influenciadores eles são uma ótima ferramenta, né? Então, para fazer todo esse trabalho de conteúdo, porque às vezes eles trazem uma credibilidade diferente, né? Por mais que a marca tenha uma credibilidade por ser o canal oficial, às vezes o influenciador ele traz uma abordagem diferente do conteúdo, uma coisa que as pessoas não esperam, aliás. Aí tem um ponto, uma questão legal, que é de influenciadores e conteúdo, né? Assim, o legal também de acompanhar tanto tempo as mudanças, as transformações que a comunicação está passando, enfim, mostra que tem várias ondas, né? Então, teve a onda das mídias sociais. Preciso estar em mídias sociais. Daí eu fabrico parafuso específico para rebites de navio e eu preciso estar na mídia, eu preciso estar no Facebook, publicar coisas no Facebook. Então, por que eu tenho que estar no Facebook, né? Porque todo mundo está no Facebook, todo mundo está lá. Depois teve a onda dos influenciadores. Então está cada vez mais difícil eu conseguir atingir as pessoas. Deixa eu pegar esses notáveis aqui, essas celebridades digitais, e fazer com que elas postem algo sobre mim, o meu produto, ou tirem uma foto na frente da minha loja, enfim, e usem isso. E aí todo mundo vai, efeito manada, vai atrás dessa mesma estratégia e faz isso ser algo comum, mais do mesmo. E aí nós pegamos qual é a diferença que tem eu pedir para um influenciador digital que tenha lá 100 mil seguidores no Instagram para postar alguma coisa de mim, de um garoto propaganda como o Luciano Huck numa propaganda tradicional, publicitária, normal? Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Qual é que é a credibilidade que esse influenciador passa de verdade no momento que eu percebo que aquilo ali está sendo pago, ele está sendo brifado para aquilo, né? E aí, agora eu não posso mais usar os influenciadores, preciso usar outra estratégia para isso. A gente entende, a gente acredita que tem momentos para cada um dessas estratégias. Tem momento da gente usar influenciadores, porque esse cara traz
uma empatia, traz uma credibilidade, traz a conexão com determinadas comunidades e ele é importante para nos apoiar na divulgação da marca. Como a gente atende também que às vezes vale muito a pena a gente buscar micro-influenciadores que vão ser muito mais verdadeiros do que contratar um cara só. Porque aquele cara ali, por exemplo, no que eu estava falando do piso, se você entrar no Facebook, no YouTube, tem N caras, instaladores de piso, pedreiros, que estão falando de qual é o melhor piso, qual piso você deve comprar, qual piso não deve comprar, com 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, ou seja, não tem uma comunidade muito grande em torno deles, mas o conteúdo deles é super relevante e é aquele conteúdo ali que realmente vai entregar aquilo que eu estou buscando. Pô, daqui a pouco eu preciso me conectar com esse cara, preciso conectar com outros nesse sentido também. Então, tem que tomar cuidado também com as estratégias efeito manada, assim, tá todo mundo lá, eu preciso também fazer isso, meu concorrente fez isso, também preciso fazer isso. A gente precisa entender dentro da nossa... Isso é super comum com os clientes, né? Efeito manada é uma coisa extremamente frequente. Isso que parte desse exercício que a gente trouxe para vocês envolvia distribuir os canais ao redor dos pontos e vocês vão naturalmente ver que tem canais que não faz sentido ter. A gente não vai colocar Facebook em tudo, não vai colocar Instagram em tudo. Raramente vai ter um LinkedIn, ou, enfim, N outros. E tendo a premissa principal, que é gerar relevância, gerar valor, ser coerente com o que está se propondo, tanto pela marca como pela vida das pessoas e o impacto que a gente quer ter com essa mensagem, esse conteúdo, serviço, a gente não pode se privar de, às vezes, defender ou não. Chegar a dizer, não vamos levar para lá porque os dados apontam que não faz sentido, com o trabalho de marca que existe não é coerente. A gente, em muitos casos, nós seremos os guardiões também desses valores e dessa linha de frente da marca, para não virar o perfil de Facebook postando card de parafuso, por exemplo. E aí, galera? Podemos ficar aqui até... Eu tenho uma pergunta, assim, tipo, a gente falou bastante, está sempre falando agora sobre Facebook, Instagram, YouTube, que são onde o público mais jovem está, né? E até poucos, tipo, empresários de meia idade estão nesses canais. Mas, tipo, um aeroporto, de repente ele quer pegar uma família, e daí, não sei, um canal tipo TV e rádio seria interessante esse contato? Claro que é interessante. Assim, a grande questão é o mix dos canais. Quando a gente colocou ali para a gente discutir canais, não necessariamente são só canais digitais. Também tem canais, vamos dizer, analógicos ou off, ou o que for, que são relevantes fazer. Tem momentos que eu preciso atingir o grande público. E não há nada maior em audiência no Brasil do que televisão. Mesmo o Facebook ainda não tem o grande impacto que a televisão tem, né? Quando a gente está falando de um grande lançamento, estamos lá, Globo, estamos falando de Faustão, estamos falando de Luciano Huck, estamos falando de Fátima Bernardes, grandes broadcasters, né? Então, sim, faz sentido. E aí, fundamentalmente, se relaciona com o objetivo que tu tem. Porque, por exemplo, às vezes, futuramente, no trabalho de vocês vai chegar um briefing, uma demanda que é, cara, eu preciso gerar leads, eu preciso gerar nomes e dados de possíveis interessados para o que eu estou vendendo. Normalmente, um canal como um veículo como a televisão vai entregar isso. Mas para eu gerar uma visibilidade sobre algumas coisas, dizer para uma grande camada de público sem grande aprofundamento, dizer, olha, eu existo e estou fazendo isso e saiba mais, serve. Então a gente começa a cruzar de novo os objetivos. Lá a gente começou a dizer, né, quais são as expectativas das pessoas, os objetivos de negócio que eu tenho ali, e a gente começa a filtrar também para saber qual é o mix mais interessante para aquele momento ali. Então, no fim das contas, acaba sendo um equilíbrio entre diversos desses formatos. Só a gente deixou os nossos dados. O Adler pediu aqui para eu falar que ele está precisando de pessoas na Brief para trabalharem com ele, produção de conteúdo lá.
tá bom? Temos oportunidades, precisamos de pessoas criativas e que tenham aí, gostem de produzir conteúdo. Mas eu queria fechar, então, temos mais perguntas? Queria fechar agradecendo vocês, obrigado por terem participado. A gente tentou trazer aqui uma dinâmica que não ficasse só falando, mas que a gente trouxesse para a prática, tentasse exercitar efetivamente o que nós estávamos comentando, e espero que a gente tenha gerado uma boa experiência, né, com o conteúdo que nós entregamos para vocês aqui também. Tá bom? Muito obrigado. Nós deixamos nossos dados de contatos aí com o pessoal da organização também, então não hesitem em os procurar, a gente tem essas oportunidades que o Ribas falou e, de novo, muito obrigado. Eu